CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Luana Albéria e fico com você até às 10 horas da manhã, aqui no CBN Universidade, o programa que você já sabe, né? Traz o que movimenta o mundo universitário e ainda as novidades da atualidade. Vamos saber quais são os destaques do programa de hoje? A gente traz informações sobre a oportunidade para o curso de especialização em ensino de línguas e literatura na educação básica. E tem edital aberto para a seleção de mestrado em serviço social. Todo sábado você já sabe que tem o comentário do professor Luciano Nascimento, aqui no quadro Direito e Cidadania. No programa de hoje falamos sobre as editoras universitárias no Brasil. Acontece hoje à noite a solenidade de colação de grau para os estudantes dos campos de Lagoa Seca e aqui de Campina Grande. Fica sintonizado que trazemos os detalhes do evento para você não perder a hora desse momento tão esperado. Ainda vamos trazer as dicas de português e de metodologia científica para você, estudante que está na reta final para concluir o TCC. Aqui a gente procura tirar as dúvidas mais frequentes da língua portuguesa, explicando teoricamente, mas acrescentando dicas práticas que facilitarão a compreensão. E tem informação para você, estudante, que precisa morar fora durante a graduação. Quer alugar um imóvel ou compartilhar uma moradia? Então fica sintonizado que vamos falar sobre esse assunto aqui no CBN Universidade de hoje. Bom, a Unistei é uma startup de impacto social. Quer dizer que a gente surgiu e existe puramente para ajudar a classe média e mais baixa, ou seja, a ajudar os estudantes que mais necessitam. Vamos falar também sobre esporte. É que tem atleta da UEPB premiada em competição de MMA no Rio Grande do Norte. E ainda os detalhes sobre o lançamento de um livro que traz a vida e a obra de Jackson do Pandeiro em versos. Fica sintonizado que o CBN Universidade de hoje está imperdível. E nós começamos o programa de hoje com as informações para você, estudante da UEPB, que está concluindo no campus de Campina Grande e Lagoa Seca. Hoje é dia de colação de grau. A cerimônia está marcada para começar às 5h30 da tarde, na Casa de Shows Espásio. Conversamos com a chefe do cerimonial da UEPB, a Mariene Cavalcante, que orientou o que os concluintes devem fazer hoje. Se liga aí! O aluno deve chegar lá acompanhado de um parente dele, que a gente chama padrinho ou madrinha, deve procurar o seu centro. Por exemplo, CCBS. Lá vai ter todos os cursos da CBS, ele procura o curso dele e senta lá acompanhado de uma pessoa. Os demais familiares dele vai ter local suficiente para ele. O que a gente pede? Que ele chegue até 4h30, 5 horas, para que possa conhecer o ambiente, fazer foto. E para 5h30, exatamente, a gente começar a solenidade, com a composição da mesa. No percurso da colação, mais ou menos na hora da fala do orador, nós temos uma secretária, uma recepcionista com o nome de cada pasta, cada curso. Então, elas vão começar a passar para os alunos. Eles têm que assinar aquela ata. Se por acaso eles não assinar, significa que ele não participou daquela solenidade. Ele não deve sair enquanto não assinar a ata. E só sai no final da solenidade. Que o ato principal, que é a conferência do grau acadêmico, é no final da solenidade, que não dura muito, é 1h30. Mas tem que assinar a ata. Passa de aluno para aluno. E se por acaso tiver algum aluno que esteja representando um outro, ele tem que levar os documentos originais dele e da pessoa para que ele possa representar o colega dele naquela oportunidade. Muito obrigada, Mariene. E olha, em cada colação de grau é escolhido um paraninfo geral das turmas. Geralmente esse é o título de reconhecimento pelos serviços prestados à educação. E na solenidade de logo mais, o professor José Tavares de Souza foi o escolhido para ser o paraninfo geral da colação de grau do campus de Campina Grande e de Lagoa Seca. Então você, estudante, e os seus familiares, cheguem cedo para aproveitar esse momento e celebrar a conquista do tão sonhado diploma. E uma informação agora sobre o Conselho de Ensino e Pesquisa de Extensão da UEPB, o CONCEP. É que foi aprovada a criação do Programa de Acompanhamento Acadêmico Discente da Graduação, que tem como objetivo o apoio aos discentes com dificuldades acadêmicas de aprendizado. O programa deve ser coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação e é voltado para os estudantes que estão prestes a perder o vínculo institucional em razão de excederem o número de reprovações em componente curricular ou o tempo máximo para a integralização curricular do curso. Isso seguindo o regimento dos cursos de graduação da UEPB. No caso, o novo programa
programa deve acompanhar aqueles alunos vulneráveis à não conclusão do curso, garantindo acompanhamento e orientação acadêmica para fortalecer o aprendizado e diminuir os índices de evasão na universidade. O CONCEP aprovou a implementação do projeto esse mês e, além dos estudantes assistidos, a ideia é integrar outros alunos dos cursos como monitores. Que iniciativa bacana, não é mesmo? A UEPB está sempre inovando na garantia da educação pública e de qualidade. Agora é hora da coluna Direito e Cidadania, que hoje aborda o tema editoras universitárias. Solta a vinheta. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, Luana. Bom dia, os ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Na coluna de hoje, Direito e Cidadania, falamos, portanto, sobre a função, o papel das editoras universitárias no Brasil. Afinal de contas, a produção científica no Brasil pode ser traduzida em números por 95% dessa produção estarem dentro das universidades públicas. Ou seja, de toda a ciência produzida na República Brasileira, as universidades públicas, as universidades federais, universidades estaduais e municipais aglomeram um total de 95% dessa produção científica. E, portanto, o veículo de divulgação, o veículo de visibilidade dessa produção científica ou de parte dessa produção científica se dá, portanto, através das suas editoras universitárias. As editoras universitárias, portanto, são responsáveis pela divulgação, pela visibilidade e pela tradução da produção científica e cultural no Brasil. E nesse universo, nesse espaço, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, criou o portal Cielo Books, que hoje é conhecido como a plataforma científica e cultural da América Latina. A Cielo Books aglomera ali uma série de editoras universitárias no Brasil. Nós temos aproximadamente no Brasil 127 editoras universitárias. E a Cielo constrói um ranking dessas editoras. Lá estão a maior parte das editoras universitárias das universidades federais, estaduais e municipais no Brasil. E nesse ranking aparece a EduEPB, editora da Universidade Estadual da Paraíba. Um ranking bastante interessante. Você tem um ranking em que a editora da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, aparece juntamente com a editora Fiocruz, do Rio de Janeiro, e a EDUFBA, editora da Universidade Federal da Bahia, como as três principais editoras em número de downloads dos seus títulos. A editora Fiocruz tem 283 títulos hospedados na plataforma Cielo Books, a EduNesp 292 títulos, e a EDUFBA, 165 títulos. Essas são as três primeiras editoras universitárias no ranking da Cielo. E na quarta posição, já há alguns anos, mais precisamente desde 2015, aparece a EduEPB, editora da Universidade Estadual da Paraíba. Os números da EduEPB são expressivos no portal Cielo. Cerca de 4.130.634 downloads dos seus 45 títulos hospedados na plataforma Cielo. Os números gerais da EduEPB são esses: 4.130.634 downloads na plataforma Cielo, 161.174 downloads na Google Play, 43.122 downloads na Amazon, 19.534 na plataforma RCobo. E no portal da UEPB, que você pode acessar pelo www.uepb.edu.br/cultura, nesse link você conseguirá acessar o repositório dos e-books e EPUBs, portanto, dos livros digitais da EduEPB, e lá você poderá constatar aproximadamente 120 títulos disponíveis para downloads, dos mais de 180 títulos produzidos já pela EduEPB. E nesse portal, no portal da UEPB, os números da EduEPB são de 45.924 downloads. Ou seja, a EduEPB, no ranking da Cielo, da Plataforma Científica da América Latina, está à frente de editoras gigantes, editoras universitárias gigantes do Brasil, como a editora do Mackenzie, como a EduFiscar, editora da Universidade Federal de São Carlos, como a EduEm, editora da Universidade Estadual de Maringá, como a editora UERJ, a editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, como a editora UEPEG, editora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, como a editora da UESC, ou seja, a editora da Universidade Estadual de Santa Catarina,
como é editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como é editora da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e como a editora da Unicamp, Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. A EduEPB, editora da Universidade Estadual da Paraíba, portanto, aparece no ranking da Cielo já há alguns anos como a 4ª editora universitária do Brasil naquele ranking e dentre um número de aproximadamente 127 editoras universitárias no Brasil. A EduEPB é um patrimônio do povo da Paraíba e do estado da Paraíba. E ela é a responsável, inequivocamente, pela produção científica e cultural da Universidade Estadual da Paraíba, de professores, de técnicos, de estudantes, assim como de autores externos ao EPB, de outras instituições de ensino superior ou de ensino técnico ou de outra categoria educacional no estado da Paraíba. Portanto, para finalizarmos, a EduEPB figura como uma das principais editoras universitárias do Brasil, mesmo não tendo a estrutura que essas outras editoras como a Unesp, como a Fiocruz, como a EDUFBA, como a Unicamp, como a UFMG, tem em termos de corpo operacional, de corpo técnico, que envolve trabalhos de normalização, revisão ortográfica, editoração, capa, enfim. Mesmo tendo uma equipe diminuta em relação a esses gigantes universitários do Brasil, a EduEPB é hoje a 4ª editora universitária do Brasil no ranking da Cielo em número de downloads, com um total de 4.400.388 downloads. Muito obrigada, professor Luciano, e até o próximo programa. Mais uma informação rapidinha. O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba está com o edital aberto para a seleção de aluno especial para 4 disciplinas para o próximo período letivo, o 2019.2. Estão sendo oferecidas 12 vagas para cada componente e as inscrições podem ser feitas no dia 5 e 6 de agosto, com resultados previstos para sair já no dia 6. As vagas são para as disciplinas Indicadores Hidrometeorológicos e Socioambientais aplicadas ao desenvolvimento regional, com aulas toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. Outra disciplina é a dos Desafios de Pesquisa em Desenvolvimento Regional, com aulas também às quartas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. Ainda tem Sociedade, Desenvolvimento e Meio Ambiente, que é na sexta-feira, e a disciplina Ecologia Política, nas terças. Esses 2 últimos componentes têm aulas a partir das 2 horas da tarde. Os interessados devem procurar a secretaria do programa na sala 311, no 3º andar da Central de Integração Acadêmica, no Campus 1, em Bodocongó. A ficha de inscrição, o formulário de justificativa e o comprovante do candidato podem ser acessados através do site da UEPB, o uepb.edu.br. E vale destacar que entrar como um aluno especial num programa de mestrado como esse é importante para que o estudante possa se familiarizar com a linha de pesquisa do programa para então, numa próxima oportunidade, ficar mais fácil de entrar na seleção do mestrado. Sem contar que as discussões são super válidas, não é mesmo? Então vamos de intervalo, mas na volta a gente traz dicas de português para você. No programa de hoje ainda vamos falar sobre o serviço de moradia compartilhada para estudantes e tem informação de cultura e esporte. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje, o último sábado do mês de julho, e já trazemos a informação para você que atua com assistência social e que pensa em fazer uma pós-graduação. É que a Universidade Estadual da Paraíba divulgou o edital de seleção para o programa de pós-graduação e serviço social, oferecendo 12 vagas para alunos especiais do mestrado para a disciplina Crise Capitalista, Intensificação do Ajuste Fiscal e Tendências das Políticas Sociais. A disciplina vai ser ministrada agora, no semestre letivo 2019.2, pelas professoras Jordeana Davi e Tersália Suassuna. As aulas serão toda terça-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia. E quem se interessar pode se inscrever até o dia 31 deste mês, ou seja, até a próxima quarta-feira. Para isso, é só procurar a secretaria do programa, que fica na sala 309, no 3º andar da central de aulas no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande. É preciso levar a ficha de inscrição preenchida, que você pode baixar direto pelo site da UEPB, cópia dos documentos pessoais como RG, CPF, diploma de graduação, cópia do currículo Lattes e uma foto atual 3x4.
De acordo com o edital, o resultado da seleção deve ser divulgado no dia 7 de agosto. Outras informações você obtém através do telefone 3344-5324. Anota aí, é o 3344-5324. E boa sorte a todos os candidatos. Agora tem informação para você, estudante, que está concluindo a monografia já na reta final para escrever o trabalho de conclusão de curso ou o TCC. Todo mundo sabe que as normas da ABNT regulamentam o passo a passo para a estruturação do trabalho acadêmico e para te ajudar a não errar nesse processo. A nossa produção ouviu estudantes da UEPB que perguntaram sobre o tema. E quem responde para a gente é a professora de Metodologia Científica Tânia Maria Augusto. Vamos ouvir aí, e esses podem ser os questionamentos de você aí de casa. Meu nome é Silvia, eu estou no 9º período do curso de jornalismo e minha maior dúvida é como escrever cientificamente, porque eu acho que no decorrer do curso a gente não é preparado para isso. A gente escreve muito a técnica do jornalismo em si, mas, por exemplo, formas de colocar citação, como falar e provar aquilo que eu estou falando cientificamente. Com relação à escrita científica, ela tem que ser muito objetiva, muito direta. Ela não pode ter muitos rodeios, não é? Então, se ela vai falar cientificamente, escrever um artigo científico, por exemplo, para ela dar veracidade ao que ela está dizendo, ela tem que sempre colocar a citação de onde foi a fonte que ela retirou aquilo ali que ela está afirmando. Então, como ela fala aqui, a citação dentro de uma referência é exatamente para provar o que eu estou dizendo veio de tal fonte. Então, eu escrevo algo parafraseando e aí eu coloco entre parênteses o nome do autor, o sobrenome desse autor, por exemplo, Ramos, 2008. Então, José Ramos, mas aí você coloca sempre Ramos, é o último nome, o sobrenome, e a data, se é uma paráfrase. Mas se você vai fazer uma citação, obrigatoriamente você tem que colocar a página de onde você tirou essa citação e colocar entre aspas, quando é dentro do parágrafo, até 3 linhas. Fora do parágrafo é quando essa citação é muito longa, tem mais de 3 linhas, 4, 6, etc. Então, isso dá veracidade ao seu texto. Isso mostra que você não está plagiando. Você está dizendo algo a partir da leitura que você fez e, cientificamente, de forma muito objetiva, muito simples, direta. É assim a escrita científica. Clebson Sueverton, do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, do 1º período. E a minha dúvida é saber a principal diferença entre a questão dos objetivos e da justificativa, porque, na minha opinião, praticamente trata da mesma coisa. Eu queria saber realmente a principal diferença. Quando a gente fala de objetivos, a gente fala de algo que a gente quer atingir. Por exemplo, eu vou verificar o percentual de alunos na UEPB que fazem o curso de espanhol, ou o percentual que faz curso de inglês. Eu vou verificar, eu vou observar, vou lá, in loco, resolver essa questão. Eu vou ter uma meta a atingir. Quando a gente fala em justificativa, a gente fala na importância. Eu vou fazer esse trabalho porque é importante, tem relevância. Se eu quero investigar, como eu acabei de citar o exemplo, eu vou verificar o percentual de alunos que entrou no curso de espanhol esse ano. Estou dando um exemplo assim. Aí eu vou dizer depois por que eu estou fazendo isso, qual é a relevância de verificar essa percentagem. Então, isso é a minha justificativa. Objetivo, eu vou em busca de atingir algo. E, geralmente, eu uso um verbo para isso. Eu vou analisar, eu vou verificar. Mas, quando eu tenho a justificativa, eu não preciso me preocupar em usar o verbo no infinitivo. Eu simplesmente vou justificar, vou explicar por que esse trabalho tem importância. Meu nome é Romela, faço curso de filosofia aqui na UEPB. A minha dúvida em relação à monografia é no sentido dos dados, nos dados da fonte de pesquisa, para fazer a monografia, se necessariamente são obras literárias ou podem existir algumas fontes alternativas e que possam ser, de fato, regularizadas e postas na monografia. Eu acho que ela quis dizer obras literárias, não dentro de literatura, mas obras científicas. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Bom, a gente tem que buscar sempre obras que tenham credibilidade no meio científico.
Tá? Eu não posso fazer, por exemplo, uma monografia só com sites de internet. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente nessa época da era virtual, da escrita digital. Todo mundo busca muito os sites. Eu vou buscar lá no Google um artigo que eu vi, uma dissertação, uma tese. Tudo bem, tem muitos artigos bons publicados em periódicos A1, A2, mas a gente tem que ter cuidado porque não pode só fazer com fontes extraídas da internet. Elas são importantes? São. O que eu acabei de dizer, periódicos A1, A2, que são os de maior relevância, no quais CNPq e CAPES, mas o Google, você deve sempre buscar o Google acadêmico, porque aí lá tem fontes que têm credibilidade de universidades bem definidas cientificamente, e não descartar jamais as fontes, como ela chamou, literárias, entre aspas, mas as fontes bibliográficas. Eu tenho que buscar realmente um acervo de livros, e livros que têm a ver com o meu tema que eu estou investigando, que eu vou me propor a investigar. Nunca descartar os livros. Não quer dizer que você não vai buscar fontes lá na internet, mas os sites têm que ter muita credibilidade. É isso aí, são dicas bem válidas para todos os universitários. E a equipe do CBN Universidade também tem orientação para quem ainda vai entrar na universidade e orientação para a vida também, não é mesmo? Afinal de contas, estamos usando o português o dia inteiro, desde o bom dia até o boa noite. Agora é hora da coluna Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares. Escuta aí. Bom dia! Aqui a gente procura tirar as dúvidas mais frequentes da língua portuguesa, explicando teoricamente, mas acrescentando dicas práticas que facilitarão a compreensão. Se você tem alguma dúvida de português, é fácil. É só gravar um áudio no WhatsApp dizendo o seu nome e fazendo sua pergunta. Enviar para o número 988939414, DDD 83, e pronto, a gente procura responder a sua pergunta. Antes da pergunta de hoje, a nossa perguntinha cabulosa sobre a língua portuguesa. A palavra viagem escreve-se com G ou com J? Daqui a pouco eu respondo. Oi, meu nome é Renata Jordão e a dúvida que eu tenho, eu acredito que seja bastante frequente, que é em relação ao uso dos porquês, junto, separado, com acento, sem acento. E eu gostaria de uma dica de como utilizá-la da forma correta numa frase. De fato, minha amiga Renata, estas 4 palavrinhas têm complicado a vida de muita gente. Vamos ver cada uma. Porque junto e sem acento é uma conjunção explicativa. Logo, serve para explicar algo. Exemplo, só liguei porque te amo. Está explicando a razão da ligação. Então, junto e sem acento. Porque separado e sem acento? Pode ser um pronome interrogativo, serve para fazer uma pergunta direta ou indireta, ou um pronome relativo, serve para fazer uma relação entre 2 termos. Exemplo, por que você ligou para mim? É uma pergunta direta. Ou então, diga-me por que você ligou para mim? É uma pergunta indireta. Agora, o exemplo do porquê como um pronome relativo. Não sei a razão por que liguei para você. Esse uso não é tão comum. Tem uma dica que resolve a maioria dos casos e dá conta das necessidades do dia a dia. Se você puder colocar mentalmente a palavra razão depois do porquê e ficar com sentido, aí o porquê é separado. Se não conseguir, é junto. Veja, não sei por que você ligou para mim. Você pode colocar a palavra razão. Não sei por que razão você ligou para mim. Então, porquê separado. Já nesse outro exemplo, só liguei porque te amo, não cabe a palavra razão depois do porquê. Veja, só liguei porque razão te amo. Então, é porquê junto. E tem os outros 2, né? Porquê separado e com acento. Como a gente já falou, ele é separado quando cabe a palavra razão depois. A dica continua valendo. Só que agora, quando estiver no final de uma frase, ele é acentuado. Porque é um monossílabo tônico, forte. Exemplo, eu liguei para você, não sei por quê. Ou seja, eu liguei para você, não sei por que razão. E o porquê está no final da frase. Logo, separado e com acento. E, finalmente, o porquê junto e com acento, que é o mais fácil. É quando ele é substantivo, significa motivo. Sendo assim, cabe um artigo na frente.
Este é o porquê da minha ligação. Beleza, Renata? Deu para entender legal? E para encerrar, vamos ver quem acertou a nossa pergunta inicial. Viagem é com G ou com J? Se você respondeu com G, acertou. Mas se você respondeu com J, também acertou. Eu explico. É que o substantivo viagem escreve-se com G e viagem com J é verbo. Assim, a viagem foi muito boa, é com G, mas quero que vocês viajem amanhã, aí é com J. Valeu? A gente volta de viagem no próximo sábado com mais dicas de português. Muito obrigada, professor Edson. E você, ouvinte da Rádio CBN, fica sempre ligado aqui no nosso programa, que o Português Sem Segredos vai estar sempre por aqui, trazendo dicas para ninguém se perder no português. É hora de mais um intervalo rapidinho, mas fica ligado que no próximo bloco o assunto é moradia compartilhada. É que um grupo da UEPB desenvolveu uma plataforma que auxilia os estudantes na hora de encontrar uma casa ou um apartamento para morar enquanto cursa a graduação. E ainda vamos falar sobre o novo livro, sobre a vida e a obra de Jackson do Pandeiro. Fica sintonizado que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nessa manhã de sábado, e para você que sintonizou o rádio agora, o meu muito bom dia. Fica com a gente aqui na 103.5 que o programa ainda tem muita informação para você. E nós começamos atualizando o calendário acadêmico da UEPB, porque afinal de contas as aulas da universidade voltam no dia 6 de agosto. Faltam menos de 10 dias para isso acontecer e muitos estudantes precisam organizar toda uma logística para essa volta às aulas. Muitos deles vêm de cidades mais distantes e até de outros estados e precisam encontrar uma moradia aqui em Campina, o que movimenta o setor de residência compartilhada. E pensando em auxiliar os estudantes no início dessa nova fase, a professora do Departamento de Química da Universidade Estadual da Paraíba, Marília Costa, desenvolveu junto com os estudantes Marcelo Correia e Albert Alisson o projeto de uma startup que indica locais para aluguel de moradia compartilhada. E é justamente sobre esse tema que conversamos aqui no CBN Universidade agora com a professora Marília. Professora, me explica direitinho como funciona o startup. Bom, a Unistay é uma startup de impacto social. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente surgiu e existe puramente para ajudar a classe média e mais baixa, ou seja, para ajudar os estudantes que mais necessitam. E como os estudantes podem fazer para buscar esse serviço? Bom, a gente está nas redes sociais e também tem um site. O site é unistay.com.br. Esse uni é de universitário, de universidade, e o stay é S-T-A-Y, que é do verbo em inglês de ficar, permanecer. A gente quer que o universitário fique, permaneça, possa estudar e continuar os seus estudos. Professora, vamos falar agora das vantagens da moradia compartilhada, que eu acho que uma delas é justamente o preço, né? Fica naquele precinho de estudante, como a gente fala. Exatamente. A moradia compartilhada já é algo que os universitários fazem para diminuir os custos de vida, né, e morar em um local diferente do seu de origem. Então, eles usavam muito os murais da universidade para tentar encontrar um lugar onde morar, e isso já está ultrapassado. A gente está trazendo essa versão digital, né, online, está todo mundo conectado hoje em dia, para que tanto a oferta quanto a demanda possa se encontrar mais facilmente. Então, no nosso site tem 2 botões que o universitário encontra. Um é para quem está ofertando, ele vai lá e conta um pouquinho para a gente sobre a vaga daquele quarto, aonde é, quanto custa e tudo mais. E do outro lado tem um botão de inscrição para quem está procurando. Você está procurando aonde, que faixa de preço e tudo mais. E a gente a Unistay vai e conecta a oferta e a demanda por essa moradia compartilhada. Professora, eu acho que um dos maiores problemas que acaba afetando o estudante é justamente quando ele vem para a cidade da universidade e acaba não podendo pagar a moradia, né? E eu acho que é justamente nisso que o startup acaba auxiliando, ajudando ele a concluir a graduação. Exatamente. A gente sabe dessa dificuldade quanto aos custos em uma cidade diferente, e a gente escuta diariamente pessoas que estão procurando ofertas que sejam mais em conta, pessoas que, se não conseguir alguém para ocupar a vaga na sua residência, vão ter que parar a universidade, e elas ficam realmente angustiadas e desesperadas, e a gente está aí para que isso não aconteça, tentando ajudar para que os custos caibam no bolso do estudante e que ele continue os estudos no ensino superior. Exatamente.
Professora, a senhora pode dizer que esse é o principal objetivo dessa iniciativa de ajudar o estudante a permanecer aqui na universidade, dele concluir a graduação? Exatamente, porque a gente descobriu, né, tá aí algumas estatísticas mostrando que a evasão no ensino superior no Brasil é triste, porque é alarmante. Os dados mostram que, dependendo do curso e da universidade, pode chegar até 50%. E dentre as principais causas da evasão no ensino superior está o fator financeiro. Dentre o fator financeiro, o principal é os custos em morar fora, morar em outra localidade. E aí é que a gente ajuda atrelando a diminuir os custos com a moradia compartilhada. Professora, a startup está incubada pela Fundação do Parque Tecnológico, que eu acho que já ajuda nessa segurança, né? Passa uma segurança para quem tanto está procurando, quanto para quem vai oferecer a moradia. Exatamente. A gente tem todo o suporte da Fundação Parque Tecnológico e também de outros setores daqui, como o SEBRAE, como agora que a gente foi aprovado no Inovativa, da universidade, que está aqui abrindo esse espaço para a gente falar. Então, é um projeto sério, é uma startup que realmente tem propósito, a gente estuda muito, busca ferramenta, busca investimento, busca melhorar o serviço, faz pesquisa. Então, realmente traz mais um respaldo, principalmente para quem vem de longe, de outras regiões, e não conhece ninguém aqui na Paraíba ainda. E é interessante que no último censo do INEP, 2017, né, que foi lançado em 2018, mostra que a Paraíba foi o estado campeão de acolhimento de estudantes universitários de outros estados. Ou seja, foi o estado que mais recebeu universitários de outras unidades federativas. Então, aqui é um polo realmente universitário importante. E acolhedor também. E acolhedor. Né? Professora, eu soube que a startup foi aprovada num edital. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Exatamente. A gente se inscreveu no edital Inovativa de Impacto. Inovativa é um programa de aceleração de startups. É uma parceria do Ministério da Economia com a Fundação CERT. E ele traz bastante mentoria, pessoas altamente qualificadas no mercado de negócios e de impacto social, para dar mentoria para a gente, para trazer conhecimento, cursos, atividades e tudo mais durante 4 meses. A gente ficou super feliz porque foram mais de 260 projetos do Brasil e a gente foi uma das 36 selecionadas. Professora, agora é uma curiosidade minha. A senhora é professora de Química, então como foi que a senhora atentou para essa vertente? Como foi que a senhora olhou para isso com mais cuidado, de saber que as pessoas estão indo embora, que as pessoas não estão conseguindo concluir seus cursos? É uma curiosidade minha, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Tudo bem, tudo bem. Bom, quando eu estava terminando o doutorado, eu comecei a me engajar na área de empreendedorismo, porque participei de um desafio empreendedor. E aí eu percebi que ser empreendedor é querer melhorar o mundo, é querer fazer as coisas acontecerem de uma melhor forma para a sociedade. E comecei a ser empreendedora. E aí, no final de 2017, na Feira do Parque Tecnológico, havia um hackathon, que é uma maratona para você desenvolver uma solução para um problema. Foi lá que a Unistei surgiu, e aí foi pesquisando problemas na área de educação que a gente encontrou esse link entre os custos de vida, a procura por moradia e a falta de uma ferramenta para isso, e começamos a trabalhar nesse projeto. E os outros rapazes que participaram da construção desse projeto, fala mais um pouquinho da participação deles. Pronto. Então, eu participei de outros eventos do SEBRAE, também da Fundação, como Startup Weekend e outras maratonas, e foi lá que eu encontrei Albert, que é o meu sócio atualmente, e lá ele é designer, a gente começou a desenhar e a colocar o projeto para frente, e posteriormente Marcelo, que foi meu aluno, começou a se engajar na causa, no propósito e começar a ajudar a gente a desenvolver a ferramenta. Professora, o site já está na ativa, as pessoas já podem buscar, já podem conseguir a sua permanência aqui na cidade para estudar. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Tá sim, já está no ar desde o ano passado, no site, se inscrever qualquer universitário, certo? A gente atende Campina e outras cidades. Já estamos chegando em João Pessoa e a inscrição é super rápida. Depois a gente entra em contato com o estudante através de aplicativo de mensagem para conversar com ele, entender o que ele está procurando, conectar ele àquela oferta. E desde o ano passado a gente já chegou a atender a mais de 600 universitários.
Então, a procura agora, nesse momento, é alta, porque a mudança do semestre, tem novos universitários chegando, tem quem já está num lugar, mas não está satisfeito e quer trocar, tem gente que já está terminando, um universitário que está terminando e deixando a residência. E, assim, é um momento de pico para o atendimento da gente, mas está no ar, sim, por favor, vão lá. E qualquer dúvida, a gente está nas redes sociais, como unistei.brasil, no Instagram e no Facebook também. É isso aí. Então, quem está procurando moradia compartilhada, como a gente falou no precinho de estudante, procurar startup, com certeza vai dar certo, não é, professora? Vai sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre uma iniciativa da UEPB em parceria com o Departamento de Educação Física, que aborda pessoas que já sofreram um acidente de trânsito ou que passaram por algum traumatismo na cabeça. Para isso, a instituição está convidando essas pessoas para participarem de um estudo que tem o objetivo de investigar sequelas como lesões cognitivas ou motoras. Para participar das pesquisas, os interessados devem ter entre 16 e 60 anos e apresentar o TCE, traumatismo crânioencefálico, de pelo menos 1 ano. O objetivo é recrutar 30 participantes voluntários e a investigação das sequelas será feita a partir da realidade virtual. As atividades do projeto terão início no começo do período 2019.2 e os interessados devem comparecer à Clínica de Fisioterapia da UEPB no Campus 1, em Bodocongó. É necessário apresentar os seguintes documentos. Fica ligado: laudo médico, cartão do SUS, carteira de identidade e comprovante de residência. Para mais informações, a voluntária Mirelle Santos se disponibilizou através do telefone 98704 3657. 98704-3657. Vamos ouvir o que ela falou sobre a pesquisa? O objetivo do nosso trabalho é avaliar os efeitos da realidade virtual no tratamento de pessoas que sofreram traumatismo craniano. Então a gente vai usar jogos que dão estímulos cognitivos e estímulos motores, e a gente quer ver quais são os efeitos desses jogos na memória, na atenção e no aprendizado dessas pessoas. A gente está selecionando pessoas que tenham entre 18 e 60 anos, que tenham sofrido traumatismo craniano há mais de 1 ano e que não tenham nenhuma sequela nos membros superiores, ou seja, pessoas que consigam movimentar bem os braços. Os tratamentos vão acontecer no Departamento de Fisioterapia, no Laboratório de Neuromodulação Sensório-Motora e Cognitiva, que é coordenado pela professora Valéria, e vão acontecer durante 12 sessões. São 3 sessões semanais durante 4 semanas. Essas pessoas vão passar por avaliações antes e depois das intervenções, e o tratamento é totalmente gratuito. Para ser incluído na pesquisa, só precisa atender aos critérios de inclusão, né? Ter a idade compatível, trauma há mais de 1 ano e não ter sequelas nos membros superiores, e entrar em contato com a gente para que a gente faça a avaliação. Agora é hora de um intervalo rapidinho, mas na volta, aqui no CBN Universidade, a gente fala sobre a nova obra literária sobre Jackson do Pandeiro. É que o Museu de Arte Popular da Paraíba sediou o lançamento do livro O Marco do Rei do Ritmo, um musical em cordel. E depois do intervalo, a gente traz os detalhes sobre o livro e muito mais. Fica sintonizado que a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos ao último bloco do CBN Universidade de hoje e já voltamos com informações sobre o livro O Marco do Rei do Ritmo, um musical em cordel, escrito pelo poeta e jornalista Astier Basílio. O novo trabalho do escritor foi lançado no Museu de Arte Popular da Paraíba e conta, através dos versos, um pouco da vida e da obra do Rei do Ritmo. A reportagem é de Natasha Leone. Vamos ouvir. O livro O Marco do Rei do Ritmo, um musical em cordel, foi lançado no Museu de Arte Popular da Paraíba, em Campina Grande. O Quarteto Y apresentou canções de Jackson usando instrumentos clássicos. Ainda teve encenação teatral de trechos da vida do Rei do Ritmo. O lançamento mostrou um pouco do que é a obra, que mistura música, cantoria e poesia popular. O livro, escrito pelo poeta e jornalista Astier Basílio, teve a capa desenhada pelo cartunista Fred Ozanam, com prefácio do escritor Braulio Tavares. O livro foi feito em comemoração aos 10 anos do Festival Internacional de Música de Campina Grande e pelo centenário de Jackson do Pandeiro, como explica o coordenador do Filmos, Vladimir Silva. A ideia do livro nasceu em março do ano passado, quando nós nos reunimos para discutir o que fazer para celebrar os 10 anos do Festival Internacional de Música. E aí surgiu a
a ideia de fazer um musical sobre Jackson do Pandeiro e nós escolhemos Astier por ser essa nova geração de poetas de Campina Grande, da Paraíba, e ele topou, né? Então, Astier, vamos escrever um livro sobre Jackson que sirva de base para o musical e que possa ser, ao mesmo tempo, biográfico e também ficcional. Ele embarcou conosco nessa ideia, escreveu um livro em cordel, tem intimidade com o gênero da cantoria, o pai é cantador, é violeiro, ele também tem essa veia, não é? E está aí o produto. O livro traz a história de Jackson do Pandeiro em versos, através da literatura de cordel, e contextualiza cada parte da vida e obra do artista como música, como explica o autor Astier Basílio. É uma peça em que a vida de Jackson é contada através de músicas, porque música é um gênero de teatro, uma peça de teatro em que uma história é contada através de música, e eu me vali do repertório da poética popular. Todos os gêneros e ritmos da cantoria, eles são colocados em situações que convergem. Por exemplo, quando nós revelamos que Jackson tinha muitas namoradas, eu usei o Coco das 8 Meninas. Eu sabia que, por exemplo, ele tinha um problema de viajar de avião, e quando ele foi do Recife para o Rio de Janeiro a primeira vez, ele foi de navio. Então eu usei, para contar esse episódio, o Galope à Beira-Mar. Então, o musical é totalmente situações que pedem uma forma que mergulha no universo da poesia e da cantoria nordestina. O público que prestigiou o lançamento pôde conhecer também a exposição em homenagem a Jackson, que está em cartaz no museu. No fim, os instrumentos de corda clássicos deram um toque de jazz às canções regionais de Jackson, uma mistura de estilos como o Rei do Ritmo gostava de fazer. Natasha Leone para o CBN Universidade. Obrigada, Natasha, e parabéns ao Astier pelo belíssimo trabalho. Agora a gente traz o outro lado do diretor do Museu de Arte Popular da Paraíba. É o professor Chico Pereira, que tem a veia artística e é reconhecido por várias obras, inclusive ele tem um painel estampado no novo Parque de Bodocongó. A repórter Monalisa Santos conversou com ele e trouxe um pouco do perfil do artista plástico Chico Pereira. Escuta aí. O professor Chico Pereira é também escritor, artista plástico e desenhista. A paixão dele pelo mundo cultural e artístico começou na infância, com as histórias em quadrinho, fazendo com que aos 12 anos de idade entrasse para a Escola de Artes de Campina Grande. Professor Chico tem muitos artistas para se inspirar, mas os que influenciaram e influenciam até hoje são José Lins do Rego e Cândido Portinari. Em 1966, Chico Pereira criou um grupo, em conjunto com dois amigos, Anacleto e Eládio, o Grupo 3. Juntos eles viajaram para várias cidades do Brasil, conhecendo as produções artísticas dos artistas da época, como o artista relembra com saudade. A Bienal Internacional de São Paulo, essa sim, foi o primeiro contato que ou melhor, a equipe 3 teve realmente com a arte internacional. Nunca tínhamos a oportunidade de ver reunida o mundo inteiro ali reunido na Bienal Internacional de São Paulo. Arte contemporânea, artes, manifestações artísticas de todos os continentes, coisas impactantes. Tivemos a oportunidade de ver a pop art inglesa e americana que estava no seu auge. As obras de Chico Pereira já participaram de diversas exposições no Brasil e até fora do país. Aqui em Campina Grande podemos encontrar muitas obras e intervenções do artista em várias partes. Em uma das suas mais recentes está o Parque de Bodocongó, próximo da UEPB. Essa obra é considerada o maior painel artístico que existe na Paraíba. Eu trabalho módulos de semicírculos, quadrados e diagonais, e com isso eu parto do abstrato para fazer figuras. E está lá a história de Campina Grande contada em cerâmica, de alta fundição. Era um desejo que eu tinha sempre de contar em arte a história de Campina Grande, e acho que eu consegui fazer dentro de uma técnica e de uma tecnologia industrial que pode ser reproduzida aos milhares a partir de 3 desenhos tão simples, conseguir aquele nível de sofisticação fazendo figura. São mais de 50 anos de carreira.
Chico Pereira é reconhecido no cenário das artes plásticas, sempre montando exposições de impacto, trazendo temas sociais contemporâneos. Além do artista plástico, o professor Chico continua fazendo arte e contribuindo para a nossa cultura. Hoje, ele está à frente da Pró-Reitoria de Cultura da UEPB e é diretor do Museu de Arte Popular da Paraíba, que traz fragmentos da nossa música, artesanato e literatura. Monalisa Santos, para o CBN Universidade. Obrigada, Monalisa. E vamos embora mudar de assunto, vamos falar de esporte. É hora do esporte. Notícia boa para o esporte da UEPB é que a atleta Rafaela das Chagas Bernardo, que faz parte do programa de extensão Utilização do Karatê como instrumento de inclusão social, que é desenvolvido no campus de Patos, conseguiu medalha de ouro na categoria até 52 quilos em competição no Rio Grande do Norte. Essa foi a estreia da atleta no MMA profissional e aos 20 anos de idade, a lutadora da UEPB participou de 3 rounds de 5 minutos cada e ainda ganhou o bônus de melhor performance da noite. Com isso, Rafaela garantiu participação em outro evento que vai acontecer também no Rio Grande do Norte. A atleta faz parte do projeto de extensão há 8 anos e, além dela, cerca de 70 alunos estão matriculados. A utilização do karatê como instrumento de inclusão social existe há 12 anos no Alto Sertão do Estado, atendendo karatecas das cidades de Patos, São Mamede, Soledade e Diamante. Ao longo da atuação, os atletas do projeto de extensão da UEPB já conquistaram mais de 100 títulos em competições estaduais, regionais e nacionais. Muito orgulho para a UEPB, que é uma instituição que incentiva a prática esportiva como melhoria da qualidade de vida como um todo. E assim a gente encerra o CBN Universidade de hoje, mas no próximo sábado voltamos com muita informação para você, a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e Educomunicação pela UFCG, com apresentação minha, Luana Albéria. Supervisão e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.